Soluções para o presente e o futuro é o que nos move. Desenvolver alternativas para a produção de energias renováveis é essencial para um futuro sustentável que impulsione o bem-estar das pessoas e a prosperidade da indústria, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e reduzindo os impactos ambientais. Uma nova postura não apenas preserva o meio ambiente, como assegura qualidade de vida melhor para futuras gerações, estimulando um desenvolvimento econômico responsável e inclusivo. Com mais de 4 décadas de história, o 6IBR, com sede em Sertãozinho, São Paulo, polo industrial com empresas metalmecânicas e de automação industrial, destaca-se com pioneirismo, promovendo os interesses das indústrias de base em todo o Brasil, desenvolvedoras de tecnologias e equipamentos para o setor bioenergético. O 6IBR tem atuação marcada por uma abordagem estratégica envolvendo as esferas municipal, estadual e federal. Desempenha papel fundamental na formulação de políticas públicas relacionadas à energia e meio ambiente, defendendo práticas industriais responsáveis e sustentáveis. Sua expertise técnica e sua capacidade de mobilização têm contribuído para moldar o debate em torno de questões cruciais como a diversificação da matriz energética, a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção do desenvolvimento não apenas técnico, mas também na gestão de pessoas. É apoiador oficial da FenaSucro e Agrocana, a maior feira de bioenergia do mundo e conhecida por ser referência no lançamento de tecnologias e inovações para o setor. O evento reúne anualmente milhares de profissionais de usinas, indústrias de alimentos e bebidas, papel e celulose, transporte e logística, petróleo e gás e distribuidoras e comercializadoras de energia do Brasil e do mundo. 6IBR, incentivando novas alternativas para um futuro sustentável. Está começando o episódio do podcast da CPL Bioenergia 6IBR, um produto do 6IBR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis, com o programa SP Produz. E hoje estou aqui com as responsáveis, talvez, de tudo isso acontecer, e claro, também com o gerente executivo do 6IBR. Vou apresentar uma a uma. Rosana Amadeu Silva, presidente do 6IBR, muito obrigado por estar aqui com a gente no podcast. Eu é que agradeço a oportunidade, é muito importante para nós poder fazer essa divulgação dos acontecimentos. Bom, Júlia da Mota, vou ler aqui um pouquinho, secretária de Competitividade do Desenvolvimento Econômico e Regional do Governo do Estado de São Paulo. Júlia, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por vir ao podcast e espero que a gente consiga bater esse papo para você explicar um pouquinho do SP Produz. Com certeza. Muito obrigada por estarem me recebendo aqui, né? O brilhante trabalho que o 6 vem desempenhando aí junto com a CPL de Bioenergia. E a gente está à disposição como governo do estado para contribuir e auxiliar da melhor maneira possível. Ao meu lado, Paulo Garefa, gerente executivo do 6IBR. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vamos falar da CPL Bioenergia 6BR, do programa SP Produz e do reconhecimento das cadeias produtivas locais. Muito importante. E para começar, a gente só agradece, né, o pessoal que está na audiência. Segue lá nas redes sociais, @6IBR. Eu sou Gabriel Garefa, vou conduzir este bate-papo. E para a gente começar, desde os anos 90, o 6 vem tentando trazer essa APL, né? E agora virou CPL e o 6 conseguiu se consolidar. Como é que foi para você aí essa conquista? Essa conquista é muito importante para Sertãozinho, para a região e para todos os empresários que são associados do 6. E agora a gente aproveita a oportunidade para convidar quem não é associado do 6 para se associar. Porque nós estamos passando um momento que é um divisor de águas. Nós temos agora a nossa cadeia produtiva local da bioenergia consolidada. Tudo isso graças ao programa SP Produz. A primeira vez que o Jorge Lima foi em Sertãozinho, ele foi muito entusiasmou a todos nós para participar. E isso deu força, deu garra, deu dinamismo para que a gente tirasse isso da gaveta e colocamos para valer e
foi assim, foi muito bom e a gente está bem feliz com isso. Rô, e o SEISI para assumir, né, até então não tinha uma governança, né? E aí o SEISI assumiu. Como é que foi esse papel do SEISI para fazer essa governança toda? Então, o SEISI é uma entidade, né, que se enquadrou dentro do que foi necessário, do que foi exigido. E aí o SEISI, como entidade, teve a coragem e o protagonismo de dizer, vamos fazer isso, né? Então, para nós foi um momento importante, porque a entidade deixou de sair de uma zona de conforto, de ficar esperando alguém fazer por nós. Nós agora estamos fazendo o que a gente acredita e colocando em prática o que a gente deseja dentro do planejamento estratégico do SEISI para esses próximos 2 anos. A gente já vinha desenvolvendo um trabalho 23, 24 e agora 25, 26 a gente também vai continuar isso com tudo que a gente acredita da bioenergia, do protagonismo que a gente tem que assumir, da feira, da região toda que tem essa vocação para a bioenergia. Então, nós estamos no lugar certo na hora certa. Eu acho que o importante é destacar que o SEISI é a entidade gestora, então foi uma proatividade do SEISI de buscar os projetos, De mobilizar os atores que estão na e cadeia. criar uma né? governança muito bem estruturada, onde nós pudemos trazer o apoio do SENAI, do CIESP, do SEBRAE, da FATEC, do Instituto Federal, da Associação Comercial, da própria Prefeitura Municipal de Sertãozinho, para que a gente pudesse montar essa governança, que é para nós como se fosse um conselho consultivo, né? As nossas decisões são tomadas ali, a gente define as diretrizes nessa governança e o SEISI é a liderança, a entidade que lidera, que assume o compromisso, assume a responsabilidade de depois até prestar contas disso tudo. Então, é importante ressaltar essa coragem que o SEISI teve de avocar para si essa responsabilidade. Até porque o SEISI está completando 45 anos de existência da entidade, né? E nesse nosso aniversário a gente está comemorando em grande estilo com essa conquista. Então, 45 anos de uma entidade e essa conquista vindo agora nessa esteira, então vai fazer realmente toda a diferença. Bom, se você já prestou atenção, na nossa abertura eu falei que tem o apoio do programa SP Produz. Mas, Júlia, o que é o programa SP Produz, por favor? Então, eu acho que, na verdade, o Paulo e a Rosana já contaram um pouquinho aqui do que o programa é, o que ele vem fazendo. Mas o programa SP Produz é um programa de desenvolvimento, de fortalecimento de cadeias produtivas locais. Então, eles citaram bastante aqui a questão da governança, né? Uma cadeia produtiva local são atores de um mesmo segmento, de um mesmo setor, que atuam numa região, né, geográfica, um território geográfico delimitado, e atuam sob uma governança comum. E essa é a parte mais importante da cadeia, de ter uma governança forte que vá mobilizar esses atores e fazer com que eles trabalhem em conjunto, né? Buscando os mesmos objetivos, solucionar os mesmos desafios. E o SEISI está fazendo esse trabalho nesse sentido. Mas o programa em si, a gente reconhece cadeias produtivas locais do estado de São Paulo. Eu costumo falar sempre que a gente não cria, o Estado não cria nenhuma cadeia, a gente mapeia e reconhece o que está posto no território a partir de vocações, de oportunidades, e a partir disso a gente reconhece por níveis de maturidade e oferta serviços do Estado para fortalecer esses negócios no território, reduzir as desigualdades regionais, gerar mais emprego, renda e desenvolvimento local. E aí é importante lembrar que no passado, quando existiam os APLs, né? Os APLs nasceram com base nos clusters europeus, mas aqui no Brasil o APL da indústria automobilística, só a indústria automobilística, mas quem montava o carro e não quem produzia a peça do carro, né? E agora, nesse novo modelo, juntou tudo. O governo do estado, não, ele visualiza todo o processo. Né? A gente olha para a cadeia produtiva como um todo. Por quê? Porque tu mobiliza outros atores que já estão envolvidos no processo de uma maneira mais assertiva. A gente coloca a roda toda para rodar. Então, assim, se tu tem todos os elos, a gente trabalha com 5 dentro do programa, que é fornecimento de insumos, produção, transformação industrial,
comercialização e apoio institucional. Se tu coloca todos esses atores numa mesma cadeia, o nível de competitividade que tu gera dentro do território, o nível de produção que tu consegue ampliar, o quanto tu consegue gerar de mais emprego e mais renda, isso é fundamental para o crescimento do município, da região, do território que está sendo trabalhado. Ponta, né? Exatamente. Ponta a ponta. E aí, veja bem, a gente tem... a gente trabalha desde do pequeno produtor rural, que vai fornecer um insumo dependendo do setor que a cadeia produtiva está trabalhando, mas tu vai trabalhar com o varejo, que vai fazer a distribuição, que vai apoiar na comercialização. Tem as prefeituras, o Paulo até citou o Sebrae, Senai, etc., que são apoios institucionais também e são fundamentais para fazer essa roda girar. Ô, Júlia, e mudou a PL, CPL, por que essa mudança de nomenclatura? Por conta exatamente disso? Então, na verdade, não é apenas uma mudança de nomenclatura, né? É o conceito e a estrutura do programa que foram alteradas. A gente fez uma atualização e aí, com essa atualização, a gente lançou um novo programa que é o SP Produz. O APL, como o Paulo colocou agora há pouco, ele trabalha com um pedaço da cadeia apenas. Quando a gente trabalha com o conceito de cadeia produtiva local, a gente olha para todos os elos que estão envolvidos, desde a concepção do produto ou serviço que está sendo pensado, até o escoamento desse produto, desse serviço depois. Então, é justamente envolver todos os atores e conseguir desenvolver melhor essa cadeia, porque o Estado de São Paulo ele tem um nível de oportunidades gigantesco. O governo do Estado precisa potencializar isso, fomentar isso, para a gente conseguir desenvolver melhor as regiões. E um bom exemplo é a nossa cadeia, né? Que nós temos empresas que desenvolvem tecnologia, engenharia, fabricam equipamentos que rasgam o solo, plantam a cana, fazem o trato cultural, a colheita, o transporte, o esmagamento e a transformação da cana em açúcar, etanol, bioenergia, biogás. E ainda temos as empresas que comercializam o etanol, que comercializam a energia elétrica, e até o produto final ele já tem empresa na nossa cadeia que dá a destinação final para ele. Né? E tem uma outra coisa... Desculpa, Não, pode. Não, tem uma outra coisa que a gente trouxe um aprofundamento dos critérios, dos requisitos que a gente olha para identificar as cadeias. E aí, nesse contexto, a gente identifica as cadeias por níveis de maturidade, né, como eu falei antes, e aí a gente dá serviços para cada um desses níveis para que eles consigam evoluir, crescer e fortalecer os negócios do território. Então, assim... não é apenas uma atualização de nomenclatura, é um novo programa com um novo conceito e novos requisitos sendo trabalhados. E até a questão do olhar do governo do Estado, né, para esse setor, né? Então, você olha de ponta a ponta, você consegue ver até, era essa a minha próxima pergunta, a importância das cadeias para o Estado, né? Então, o Estado consegue ver como um todo, eu acho. Não, com toda certeza. A gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, né, Rô? Que é a própria CPL da bioenergia, o que eles fizeram aqui é fundamental para a transformação econômica da região. Então, eles tinham um pedaço de máquinas e equipamentos, identificaram uma oportunidade de um setor que é muito estratégico, não só para o Estado, mas para o país e para o mundo hoje, que é o setor de bioenergia, e eles conseguiram conectar a cadeia inteira. Então, a gente estava falando de governança, essa é a parte mais difícil de colocar todos os atores na mesa, trabalhando sobre uma governança comum, mas, para além disso, a gente consegue conectar as cadeias dentro do Estado, de uma região com outra, identificar a oportunidade de oferta e demanda, a gente amplia a produção do Estado e reduz a dependência que a gente tem de outros estados, de outros países e etc. Até porque dá para mapear, cada cadeia mapear o seu setor, o seu segmento, e levar ao governo do Estado de São Paulo esse mapa para que o governo possa mitigar os problemas das CPLs e buscar novas oportunidades, fazer crescer a economia do Estado de São Paulo, evitar que as nossas empresas aqui busquem insumos consumíveis, matéria-prima em outro estado ou fora do país e fortaleça a cadeia, os fornecedores existentes aqui próximo de você. E a gente até estava conversando sobre isso, né, que mudou de qualidade para quantidade, né? Às vezes tem mais CPLs hoje, mas até do mesmo segmento, mas que o governo consiga mapear
para exatamente chegar num consenso do setor, né? E quando a gente começa a olhar, quanto mais você olha, mais oportunidade você entende e percebe, né? Então a gente fala assim, vamos mapear a nossa cadeia, primeiro vamos focar nas indústrias, na inovação, no serviço, na tecnologia. Depois a gente fala o que tudo isso está proporcionando para a região de movimentação de comércio, de indústria hoteleira, de turismo de negócios. Aí o que tudo isso vai impactar na mente das crianças, na educação, na conscientização dos professores para estar do lado desse segmento e vender bem o nosso produto, o nosso serviço, a importância do agro. Então a gente vai expandindo, por isso que também tem várias categorias, né? Como começa, nós estamos como consolidada, mas estamos fazendo uma lição de casa. Inclusive, né? Conhecimento da área. E aí a gente está fazendo uma baita de uma lição de casa para depois a gente poder passar, né, para o próximo nível, e no próximo nível a gente vai conseguir enxergar, além dos atores todos que a gente já conseguiu trazer nessa primeira onda, todas as outras todos os outros impactos que a gente pode gerar na sociedade, na comunidade que a gente está atuando, porque eu tenho uma preocupação muito forte com essa questão social, né? A geração do emprego e renda, a geração o dinamizar a economia regional, né? E é uma preocupação do governo também, e óbvio que eu também tenho essa preocupação. Então, você está fazendo tudo isso para quê? Porque a gente precisa gerar negócio, porque a gente precisa gerar riqueza, porque a gente precisa proporcionar mais empregos e mais condições para a região, né? E aí, por aí, vai desenrolando esse fio que não tem fim, né? Para o Estado, né? Que agora com a plataforma, porque esse foi um ponto incrível do programa SP Produz, desenvolver uma plataforma, colocar tudo ali, evita... A transparência do programa. Dá transparência, evita aquela história de mandou documento, venceu o prazo, não venceu o prazo, analisou, não analisou, que é uma tortura para todo mundo, né? Então, ter uma plataforma, tudo ali dentro, eletrônico, transparente, e desta forma, o governo pode, analisando os documentos eletrônicos que estão ali, ele, governo do Estado, mapear o que está acontecendo. Na verdade, o que a gente tem hoje é um grande diagnóstico das cadeias reconhecidas pelo Estado, porque isso casa com a nossa estratégia de mapeamento de vocações regionais e com outros programas que o Estado de São Paulo já está trabalhando. Então, a própria estratégia de atração de investimentos, por exemplo, ela vem casando com as cadeias produtivas locais. Então, a gente consegue visibilizar o que o Estado está produzindo, está trazendo de novo, está inovando. E, para além disso, a gente está trabalhando muito o conceito de identificar novos mercados. Então, a gente falava muito sobre a questão a gente vende muito commodity. Como é que a gente transforma isso em tecnologia, em produtos trabalhados já? Como é que a gente traz valor agregado para isso? E eu acho que o programa traz essas oportunidades, assim, ele é uma grande ferramenta do governo do estado de desenvolvimento econômico local. E quando o secretário e o governador estão fora do país fazendo essas rodadas de negócio, eles, de acordo com os investidores que eles encontram lá, eles também já sabem para onde endereçar aquela demanda, né? Porque tu consegue identificar o território daí de acordo com as oportunidades que ele mesmo está determinando. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu vou para a Rosana primeiro. Quando chegou a resposta, CPL consolidada, CPL já pronta, foi uma vitória? Sim, nossa, a gente comemorou muito, porque é como a gente estava falando, foi um trabalho intenso e exaustivo, na virada do ano, todo mundo ali, 25 Natal, 26, 31, e a gente virando o ano, e a gente não queria que o ano virasse, porque a gente tinha coisas para fazer. Que o pessoal da SDE não foi tão bonzinho assim no começo, né? Lançou o edital em junho com um prazo curto, prazo de recurso mais curto ainda, o prazo de reconhecimento, apresentar plano Não vou negar, foi um processo doloroso. Mas um processo complexo, porque a gente trouxe muitos mais requisitos. Mas aí, Gabriel, a questão é a seguinte, tinha que testar a resiliência e os nervos das pessoas. Era a também, minha próxima pergunta que eu falei que era pro Paulo, né? Essa questão política, esse tratamento político, principalmente para ter esse investimento, foi muito difícil? Foi... Essa tratativa com o governo? Não, o governo foi tranquilo, o governo foi bem parceiro de quem quis ser o CPL reconhecida, né? O time, a gente falou bastante disso, foi um time muito dedicado, estava lá a todo momento, dando resposta, fazendo treinamento, capacitando. Eu queria deixar um agradecimento para o meu time, inclusive, que trabalhou até o dia 31 de dezembro, 7h30 da noite.
sob a liderança do secretário Jorge Lima, para conseguir entregar, deixar isso, né, fazer dúvida. acontecer. E A nós plataforma reconhecemos SP também. Produz tem ritmo Jorge Lima. É verdade, tem que poder acompanhar o chefe, né? Não adianta. É isso aí. E eu fiz questão de falar para o Jorge, falar para outros membros da equipe, exatamente isso. É admirável a dedicação do pessoal. Vestiu a camisa mesmo, foi fantástico. Aquela coisa de você mandar o papel, mandar um calhamaço de papel, ficar engavetado 15 dias, pra Acabou. você saber só o ano que vem, o que vai acontecer. Acabou, né? E o Paulo falou sobre a plataforma, a CPL consegue acompanhar isso. Então, assim, dá para ver etapa a etapa onde estão, como é que está sendo a avaliação, o que está acontecendo, e aí depois passou pelo edital de reconhecimento, qual é o nível de maturidade que está, pode acessar o edital de fomento, quanto pode acessar. Então, assim, Você tem tem um o nível de histórico completo lá dentro. transparência e confiabilidade no processo. Mas só queria fazer um comentário que eu estava no dia da divulgação do resultado do reconhecimento, eu estava na feira do Sebrae. E estava aparecendo o final do Big Brother Brasil, assim, as pessoas vinham me perguntar, vai sair hoje? Vai sair já? Como é que tá? E minha porcentagem de voto pra sair da casa, né? A gente tava falando, parece que tava aparecendo o final do Big Brother. O nível de empolgação e de motivação, o quanto motivou todo mundo, né? Ô, Rô, e com isso, o SEISI foi habilitado a pedir um fomento, né, como a Júlia falou. E o que tem sido feito com esse fomento? Como é que vocês vão planejar isso? Aqui, só para ser bem fiel ao que foi colocado no termo, nós temos como objeto a contratação de empresa para pesquisa, Sim. instituições para cursos de tecnologia, ESG, gestão de pessoas, visando preparar as empresas para as próximas ações da CPL da Bioenergia. E aí, esses recursos que chegaram nesse primeiro edital, justamente está sendo feito isso aí. Nós já tivemos rodadas de treinamento com o pessoal do Sebrae para que as empresas que estejam junto conosco tenham um olhar para ESG, tenham um olhar para uma economia verde. A falta de mão de obra, essas capacitações vão ser realizadas através do Senai, do Sebrae. E nós também, o que nos falta para passar para o próximo nível, que é o mapeamento da cadeia, está sendo feita por uma empresa, por uma consultoria muito reconhecida, muito bem recomendada, que todo mundo conhece, e que vai trazer para a gente esses conhecimentos que nos faltavam agora nessa primeira onda, né? Então, todo esse recurso está sendo endereçado dessa forma. Já estamos trabalhando com os cronogramas bastante firmes em relação ao cronograma. Eu estou sempre falando com o Paulo, estou sempre apertando o pessoal da consultoria, aos prazos, e a gente está sendo muito fiel ao que foi proposto lá, né? Então, a gente até estava brincando, né? Coisas de mulher. A gente quer ficar olhando, ver se fazer o projeto acontecer da maneira se está certa. acontecendo. Um dos pontos que consta do plano de trabalho foi a realização do seminário Desafios e Oportunidades na cadeia produtiva de bioenergia. Eu tenho para mim que foi um sucesso absoluto da qualidade do público e principalmente da qualidade dos palestrantes que participaram, trazendo para as indústrias uma visão geral de como está o mercado de etanol de milho, do etanol, do açúcar, do SAF, de outros biocombustíveis, da cogeração de energia a partir da biomassa, da produção de biogás e biometano. E isso acabou dando uma injeção de ânimo para o pessoal da indústria, porque está vendo que ali tem muito mercado. Então agora eles devem sair para esse mercado, se movimentar e ver essas oportunidades, aproveitarem essas oportunidades, né? Então nós estamos falando aí de mais 15 ou 20 usinas de etanol de milho e mais umas centenas de estações de produção de biogás. Então vai ter mercado para muita gente. Acaba que brilha os olhos, porque a pessoa olha e fala, vai ter negócio aqui. Você via no seminário as pessoas conversando, trocando cartões, fazendo já projetos e planos para a Fenasucro, para se encontrar na Fenasucro. E assim, quem vende o quê, quem fabrica o quê, né? Vamos transportar também, que é importante, falou-se de logística. Então, todas as coisas realmente que são os elos da cadeia, acho que não ficou nada sem falar lá, Eu né? acho, inclusive, queria deixar aqui meu parabéns, porque foi um evento, assim,
sensacional, muito bem organizado, realmente qualidade de convidados, de palestrantes, enfim. E teve uma coisa muito legal que é justamente a demonstração de todos os elos da cadeia, assim. Então, os palestrantes, cada um pegou um pedaço e foi demonstrando desde o início, da onde vem até o escoamento desse produto, dessa E a gente bioenergia. fez também na Casa do Cooperativismo, que também foi uma Fala coisa bem muito sobre emblemática, governança, né? cooperação. Uma coisa bem emblemática. A Fenasucro e a Agrocana, que a gente coloca aqui, ela, de uma certa forma, ela faz parte da nossa CPL. Porque é a grande mostra de tecnologia, máquinas e equipamentos para o setor de bioenergia, que é um evento, a Fenasucro é a maior feira do mundo nesse setor. E é uma feira idealizada por nós, do SEISE, que somos os gestores dessa CPL. Então a gente vai reunir. E tem o lançamento da Fenabio agora. Isso. É uma evolução. Uma evolução, Né? exatamente. Então, ali nós vamos ter máquinas, equipamentos, tecnologia, engenharias para o mundo. O prefeito falou para mim, mas ainda não tem um jeito de fazer alguma coisa diferente que esse nome não ser mais Fenasucro? Calma, prefeito, vai ter Fenabio agora. Ele, aê! Então, Rô, não é só a questão de pesquisa, tem a questão de estruturar o mercado na questão de conhecimento, palestras. Exatamente. Então, Mão no de fomento obra, tem mais gestão- coisas também. Mão de obra, gestão de É, pessoas. Olha, com o recurso do SP Produz, do termo de fomento, nós pudemos contratar 10 turmas de qualificação profissional com o Senai, né? Nós já começamos a divulgação, já para as primeiras turmas, vamos falar de indústria 4.0, de biorefino, enfim, das funções da mão de obra especializada que o mercado exige hoje e vai exigir mais ainda amanhã. certeza. Então nós precisamos preparar hoje os profissionais de amanhã. Sim. E é isso que a gente está fazendo com o Senai, que é uma grande instituição de ensino e é parceira. E é membro da nossa governança. É isso que eu ia falar. O Rafael, que é diretor do Senai, estava no Sim. nosso evento hoje, muito atento e fazendo todas as conexões ali para ele, inclusive, passar sugestões depois para nós de grade de conteúdo, né, Paulo? E essas coisas que têm a ver com essa dinâmica que Aliás, foi apresentada a presença ali hoje. do Senai, da FATEC, do Instituto Federal na E nossa do Sebrae, que o Adriano também estava lá do Sebrae. Isso, na nossa governança, é por quê? Porque eles também precisam modelar os seus planos de ensino. Eles também precisam evoluir com os cursos que eles estão ofertando. As grades, né? Né? Nós ficamos surpresos que a Thalita Viana, É isso que eu ia da falar. Biogás, ela palestrou para a gente, que ela é coordenadora de regulação, e quando a gente perguntou da formação dela, ela é Engenheira de energia. Meu engenheira. A gente nem Deus, nem sabia que tinha essa que engenharia existia. mais. E A ela gente se fez- assustou também. Ela fez na UNB engenharia de energia. Né? Eu já vi engenharia elétrica. Não, é engenharia de energia. É o estudo da produção de energia. Mas você sabe, Exatamente. Paulo, aquele MBA que eu estava fazendo, o nome dele é Transição Energética e Novos Mercados. Mas é isso Já que a gente tem- precisa. Já tem mas- agora. É aí que tá. Quais são esses novos mercados? Uhum. E o que esses novos mercados demandam? Mas Em isso, termos de tecnologia, mão de obra, equipamento. isso E vocês estão fazendo dentro do fomento também. Eu queria Exatamente. destacar essa parte, que é, além da qualificação, do compartilhamento de conhecimento, de boas práticas, um pedaço do objeto desse fomento que a CPL de Bioenergia está fazendo é justamente de mapear o que tem dentro da cadeia e o que é possível avançar, onde é possível avançar e quais os atores que podem compor isso. O que a gente quer entender nesse levantamento é quem são as nossas indústrias, o que elas produzem, Acho que o que elas entregam de serviço, quais são as suas demandas, as suas dificuldades, que oportunidades que elas veem, mas não conseguem acessar. Então a gente quer ter isso na mão para poder desenvolver um novo plano de trabalho, para aí sim mitigar os problemas que elas apresentam e buscar acesso a essas oportunidades que elas apontam. E enxergar que tudo isso daí também começa no campo, porque a cana-de-açúcar é produzida pelo produtor rural. O primeiro elo lá da cadeia. É o primeiro elo, começa lá no campo. E hoje, quando a gente dizia da Fenasucro e do Cana West Green, que foi comentado lá, é o quê? É valorizar esse produtor para a gente fazer a compensação do carbono com essas matas nativas desses produtores. Então, assim, essa pessoa também que está promovendo a sustentabilidade, ele vai ver que
que a gente também está começando lá na origem, né? Mas você sabe que quando a gente começou a desenhar a CPL, nós reunimos a governança e eu sugeri, vamos começar de trás para frente. Não existe biocombustível sem a unidade produtora e a usina. Não existe usina sem máquinas e equipamentos, moenda, caldeira, etc. Não existe a indústria sem a logística. Não existe lá dentro da usina a matéria-prima se não for o campo. E no campo ele precisa de equipamentos para o plantio. Então, nós fizemos o reverso. E aí, então, nós construímos a cadeia. Então, assim, um fomento completamente completo. Educação, projeção de futuro. Dá parabéns para quem escreveu o fomento, tá? Obrigado. Júlia, vamos seguir aqui. Seguinte, estava vendo aqui, 34 conseguiram ser contempladas no recurso do edital de fomento e o governo disponibilizou 30 milhões, mais menos de 18 milhões foram empenhados. Qual é a avaliação de vocês desses números? Então, na verdade, eu acho que é uma avaliação muito positiva, porque a gente teve uma procura muito grande, então a gente entendeu que as cadeias produtivas que foram reconhecidas, elas estão muito motivadas para fazer projetos de desenvolvimento e fortalecimento da sua cadeia. O que a gente identificou a gente precisa trazer apoio para eles desenharem, talvez trazerem projetos que possam ser aprovados, porque tem toda uma equipe de apoio que avalia isso da mesma maneira como reconhecimento. Mas ainda assim, a gente celebrou 34 parcerias, né? São 95 cadeias produtivas, mas 80 poderiam pedir recurso, porque as outras 15 são aglomerado produtivo. Então, dessas 80, 34 tiveram projetos aprovados e foram quase 18 milhões em recursos, né? Então, foi mais de 50% do recurso utilizado. Não tem nenhum ano de programa ainda, a gente lançou o programa em junho do ano passado. Então, assim, em 6 meses a gente já executou quase 18 milhões, 34 projetos, 95 cadeias reconhecidas. Então, a nossa avaliação até o momento é muito positiva. O que a gente vai fazer daqui para frente a gente não quer só levar recurso, só valor orçamentário, digamos assim, para as cadeias. A gente está levando também qualificação, então, de trazer mentoria, apoio técnico, para que eles consigam desenvolver projetos, identificar oportunidades, acessar novos mercados, para justamente conseguir acessar cada vez mais recursos. Até porque, antes do SP Produz, os valores destinados de apoio aos, então, APLs, eles eram infinitamente inferiores, né? A gente tinha editais de 2 milhões, 5 milhões. Então, assim, no programa inteiro nunca teve a soma total que a gente fez em um ano. E o que a gente conseguiu trazer de credibilidade, de transparência, de confiabilidade para o programa é o que nos permite buscar mais recurso e trazer mais recurso para ofertar dentro do programa. E aí os projetos que estão sendo desenvolvidos, e aqui mais uma vez reconheço o trabalho que o SEIS e a CPL de Bioenergia vem fazendo, quanto melhores os projetos apresentados, quanto mais impacto eles geram, mais recursos a gente consegue trazer para dentro do programa. E agora uma coisa importante que, como a Rosana diz, quando você começa a avaliar, você observa nova oportunidade. Aí você vai, com um olhar um pouco mais específico, você observa outra oportunidade. E a gente já vê a possibilidade de outras CPLs paralelas, congêneres e que complementam uma a outra. Que vamos fazer negócio com vocês depois, é o que a gente está querendo, a gente está... Era isso que eu ia te perguntar agora, exatamente. O que fazer a partir de agora? Qual que são os próximos passos do programa? Vai criar a CPL compartilhada. Na verdade, a gente tem alguns objetivos ainda para serem alcançados. Um deles é a gente conseguir levar as CPLs para todas as regiões do estado. Então, a gente teve 95 CPLs reconhecidas em 14 regiões. A gente espera que agora a gente consiga levar para as 16 regiões administrativas. A segunda coisa essas CPLs reconhecidas que estão dentro do programa, a gente quer fazer com que elas se fortaleçam. Então, a nossa tendência é ofertar cada vez mais serviços para elas irem crescendo de nível de maturidade. E, por fim, a gente conseguir conectar essas cadeias, que essa brincadeira do Paulo da CPL integrada, mas a gente fez evento de reconhecimento em março, lá em São Paulo, no qual a CPL de Bioenergia recebeu o seu selo de reconhecimento como CPL consolidada, e no próprio evento a gente já conseguiu conectar cadeias produtivas de regiões diferentes que começaram a fazer negócio.
Então, assim, a gente tem muita oportunidade dentro do Estado. A gente quer conectar a oferta e demanda do próprio setor produtivo. A gente viu lá CPL do aço, CPL da saúde, CPL disso, CPL daquilo. E aí você fala assim, uai, mas eu sou cliente dessa CPL aí, né? Ou pelo menos eu tenho potencial para ser cliente Eu dessa vi CPL o pessoal aí. da CPL do lúpulo conversando com a CPL do aço de batatais. Fizeram um negócio. Aí, ó, pronto. Entendeu? Bom, e você está assistindo o programa, o podcast da CPL Bioenergia 6BR com apoio da SP Produz, né? Bom, continuando. Rô, tô assistindo o programa, me identifico, quero fazer parte da CPL, sei lá, pode ser concurso, uma oficina, como que eu faço? Que eu tenho que procurar o 6, é isso? Exatamente. Nós estamos convidando os empresários para se associarem ao 6IBR, para conhecer o desdobramento de tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Então, sim, procura o 6 e aí você vai receber toda a orientação necessária para fazer parte e para estar junto conosco, que é o que a gente mais quer. Quanto mais empresários, quanto mais empresas para nós termos o fortalecimento dessa cadeia, isso é o que importa, né? Então, essa que é a ideia. Eu gostaria de complementar porque quando dos APLs, a maioria deles ou era uma prefeitura que administrava e aí era uma situação, ou então eles criavam um CNPJ próprio, né? E aí instituiu uma taxa de participação, as empresas que queriam aderir ao APL tinham que ter uma contribuição mensal. O SEISI fez diferente. Como o SEISI é uma instituição sem fins lucrativos, consolidada também, 45 anos de história, tem uma base forte, o SEISI trouxe para a CPL os seus associados. Chamou todo mundo para a Assembleia. Vocês concordam? Concordamos. Então, não há custo extra para as empresas. As empresas, elas vindo a se associar ao SEISI, elas têm todos os serviços do SEISI, que o SEISI já oferecia, e mais a possibilidade de participar de tudo aquilo que a gente está ofertando através da CPL. Evento o ano todo tem? Tem. Vou te dar trabalho, tá? Não, evento ano todo? Tem evento o ano todo. Mas tem evento da CPL e tem evento do 6BR, né? Que são coisas distintas. E tem os eventos das entidades parceiras e das outras entidades que são parceiras do SEISI, né? Sim. Então, tudo isso, ele só vem a somar. E tem os eventos do governo do estado. Exatamente. E Júlia, para 14 regiões, né, que tem a sua CPL, como que o governo faz para dar essa atenção? Ida até lá, mas vai à capital, como é que funciona? Não, acho que é uma excelente pergunta, inclusive. A gente tem um braço de execução da política pública, né, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que são os nossos diretores regionais. Então, cada região administrativa tem um diretor regional que cuida especificamente daquela região. Então, é uma pessoa que conhece os atores da região, as lideranças, as prefeituras, a vocação daqueles territórios, consegue fazer essas conexões. Então, esses diretores regionais, aqui eu destaco o trabalho da Adriana, que está trabalhando aqui na região administrativa de Ribeirão Preto, eles fazem inclusive esse mapeamento de oportunidades de CPLs já existentes no território. Mas a gente vai também. Então, assim, agora com o edital rodando, a gente está com o edital de reconhecimento aberto, então todo mundo que quiser participar pode entrar na plataforma spproduz.sp.gov.br. Mas antes da gente abrir o edital, a gente passou o tempo inteiro no território, conversando com potenciais CPLs, tirando dúvida, explicando o formato, como é que funcionava. E agora, com o edital aberto, né, em funcionamento para novas CPLs virem participar, a gente faz lives de explicação do edital, plantão de dúvidas. Então, aqui o SEISI já participou muito dos nossos plantões de dúvidas. E a gente vai tirando dúvidas desse funcionamento. Então, assim, a gente foi para o território. Inclusive, quando a gente estava desenhando o programa, eu contei essa história hoje. Eu estive aqui em Sertãozinho, em Sertãozinho, conversando com o SEISI, porque a gente foi para o território entender de quem era a PL, quais eram as demandas, as dificuldades para desenhar um novo programa. Então, assim, e aí agora
com o programa lançado, a gente voltou. E eu lembro que já essa reunião aí, ela foi um pouco indigesta, porque a gente começou a falar realmente as coisas que a gente acreditava que não estava dando certo, você lembra, né? Lembro. Então, assim, a gente não trouxe deu, como insumo para pensar o programa. a gente falou, não vamos fazer de conta que está tudo bem, vamos falar o que é a real, por que não está andando. E nesse dia a reunião foi até um pouco pesada, por causa disso, porque a gente não ficou floreando, a gente falou, vamos falar o que É é aquela dor. DR necessária, né? o que é A dor DR aqui. necessária, o A que gente é estava dor chegando aqui. como nova gestão, então a gente precisava entender o que estava acontecendo para pensar. E aí foi por isso que a gente trouxe uma nova proposta, um novo programa, um novo conceito. Bom, já que você falou da questão regional, é importante que nós, na CPL Bioenergia 6BR, nós levamos em consideração o propósito do secretário Jorge Lima dos 50 quilômetros, né, do raio de 50 quilômetros, e inserimos 15 municípios, Sertãozinho mais 15 municípios, onde existem empresas que participam da cadeia, né? Então, Cravinhos, Ribeirão Preto, Jardinópolis, Serrana, Pradópolis, Barrinha, Pontal, bom, são Sertãozinho mais 15. Exatamente por isso. A questão territorial, nós estamos mapeando a cadeia nessa região. Claro, mas existem empresas que são associadas do SEIS, inclusive, e que estão aí em vários elos da cadeia, que são lá de Piracicaba, de Cordeirópolis, de Bragança Paulista, de Araçatuba, né? Mas aí necessário que... Diferente. Exatamente, entender a realidade daquela região. Por isso é importante que exista uma CPL lá em Araçatuba, por exemplo, para mapear, porque de repente a mão de obra necessária tem, lá... inclusive. Então, a mão de obra que ele tem lá, a necessidade é diferente da nossa aqui, né? Então, por isso é importante entender que essa regionalização. Eu acho que isso foi E vai ser um desafio para nós agora do SEISE, acordar esses outros municípios que a gente colocou, né, como sendo da nossa CPL, acordar no sentido de que o prefeito olhe para isso, determine uma pessoa que vá cuidar disso, outros amores além das empresas que estão no céu. Sim, porque às vezes a falta de velocidade também atrapalha. Os escritórios regionais eles terão um papel importante para a gente reunir, por exemplo, os prefeitos, os secretários de desenvolvimento econômico. Quando você fala em mais eventos, esse é um que está na nossa esteira. Até porque a gente precisa levantar o que essa indústria representa para aquele município. Quanto que ela participa da economia daquele. Porque isso vai ser bom lá para o governo do estado de São Paulo, né? A indústria em Ribeirão Preto é 15% do PIB, por exemplo. Então, a gente mapeando isso, o governo vai poder desenvolver políticas públicas do governo do estado para atender aquela região de acordo com a necessidade dela. Esse diagnóstico que a gente faz, né, de cada uma das cadeias que se inscreve, que entra para participar do programa, ele é fundamental para isso, porque a gente consegue ter um raio-x do território. Então, facilita muito esse olhar direcionado que a gente traz. Nessa questão da mão de obra, por exemplo, Sertãozinho é uma cidade privilegiada. Nós temos um Senai gigante, maravilhoso. Nós temos ETEC, FATEC, Instituto Federal, Univesp, além das particulares. Mas não é todo município do estado que tem todas essas unidades. Então, de repente, o governo vai identificar a conexão com os outros necessidade de instituir lá uma unidade de ensino. E o desafio também que a gente tem percebido é o interesse da juventude, dos alunos e dessa nova geração em se posicionar para ser essa mão de obra, né? Então agora a gente está descendo um pouco um degrau que a gente nem tinha percebido que teria que descer. Nós estamos descendo para justamente providenciar uma capacitação que nem seria, a princípio, não está na nossa CPL, uma capacitação dos professores da rede pública em relação a isso, para que eles consigam incutir na mente dos alunos que estão começando agora a importância deles interagirem nesse cenário da economia, de ser um profissional dessa área, um profissional da bioenergia, o tanto que as empresas precisam desses profissionais e que, às vezes, por conta de tudo que aconteceu com essa geração, de pandemia, de excesso de internet e de tudo isso, e eles olham
muitas vezes aprenderam também que o agro é mal, que o agro é isso, que o agro é aquilo. Vou contar uma história. Então a gente está voltando um pouco no tempo e indo num lugar até que a gente nem se propôs a princípio, né, Paulo? Que é na sala de aula, né? A Rô fez um post uma vez ao lado de um caminhão na feira que você tava, que era do Transformers. E eu achei super legal, porque é lúdico para criança. Aí eu falei, Rô, acho que o SEISI precisava ter isso na FenaSucro, a gente ter esse lado mais escolar, né? Aí eu acho que é muito legal você ir buscar, porque hoje em dia é exatamente isso. Mas Pandemia, no nosso internet, seminário tinha o etanolzinho, a caninha, o milho, tinha tirou tudo. um pouco dessa visão pro setor, né, da indústria de base. Então acho que formular isso com a evolução tecnológica, tem agora um novo chamamento para a juventude. Porque agora as unidades estão cada vez mais autônomas, né? Estão cada vez mais se resolvendo com inteligência artificial. E isso é uma coisa que chama a atenção da juventude. E a gamificação. Exatamente. Então, hoje, uma planta de uma usina, por exemplo, ela tem lá 3.000 sensores que dão as informações full time no seu smartphone, e você sabe quanto está produzindo, quanto está perdendo, se tem vapor, se não tem vapor. E se tem um problema, já faz a correção automática, quer dizer, e isso chama atenção também. O E6IBR, né? Essa força no território federal ganha ainda mais força com o selo da SP Produz? Ah, sim, né? Porque aí quanto maior contribui para a representatividade da entidade dentro do território nacional. Então, eu sempre falo, né? O SEISI saiu de Sertãozinho para o Brasil e para o mundo, porque nós temos tudo agora que o empresário possa olhar e falar, vale a pena eu ser participante dessa entidade, vale a pena eu me associar. Tem a maior feira de bioenergia do mundo, tem a CPL. Então, puxa, deixa eu entender melhor o que é essa entidade. Isso aí traz um outro protagonismo para a entidade, com certeza. E sem dúvida nenhuma, a diretoria do SEISI aprovou agora abrir o seu quadro de associados, né? Exatamente para a gente avaliar o desempenho da CPL, né? A CPL está atraindo, então se ela está atraindo, vamos receber. Então, foi autorizado abrir o quadro, então as empresas interessadas podem se associar e participar da CPL, e aí, tendo o aumento de associados, a gente vê que realmente o objeto está sendo cumprido. Bom, que é bom passa rápido, chegamos às nossas considerações finais. Vou começar pela Rosana Amadeu Silva, presidente do SEISI-BR. Se você quiser deixar suas considerações, por favor. Minhas considerações finais é convidar a todos para estar presente com a gente na próxima edição da FenaSucro, Agrocano e agora FenaBio. Em agosto estamos aí. Isso é o convite número 1. Convite número 2, associe-se ao SEISI. Convite número 3, para quem já é associado ao SEISI, está recebendo as pesquisas da consultoria, pedindo dados do setor para que a gente possa compor essa cadeia com a maior quantidade de dados possíveis. Por favor, que participe, que colabore, que responda às pesquisas. Tem toda a Lei Geral de Proteção de Dados, isso está sendo feito por uma empresa altamente conceituada. Não tenham medo, façam a contribuição de vocês, né? Então, são os meus apelos e as minhas considerações finais. Bom, Júlia da Mota, subsecretária de Competitividade e Desenvolvimento Econômico Regional do Governo do Estado de São Paulo. Júlia, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente. E suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez pelo convite, por essa recepção calorosa, né? Sempre sou recebida assim aqui na região de Ribeirão Preto e Sertãozinho. E parabenizar novamente o SEISI e a CPL de Bioenergia pelo trabalho que vem sendo desempenhado. Espero que a gente consiga fortalecer e desenvolver cada vez mais. E, bom, fortalecer esse convite, né, para participarem da FenaSucro em agosto. E seguirem participando, todo mundo que é do setor da bioenergia aqui da região, que procurem o SEISI, integrem a CPL de bioenergia e outros setores que estão nos ouvindo também e queiram participar do programa. E se inspirem, né? Acessem, exatamente, troquem ideias, busquem entender as boas práticas e acessem o spproduz.sp.gov.br. Vejam o edital que está aberto, inscrições até 13 de junho e venham participar. Bom, e para a gente encerrar, Paulo Garrefa, gerente executivo do SEISI-BR, o cara que eu chamo de pai,
né? Suas considerações finais. Muito obrigado, filho. Dizer que o 6BR está de portas abertas, nosso time está lá pronto, à disposição para receber o empresário, receber o investidor, receber aquele que quer participar da CPL, que quer entender o mercado, quer conhecer a estrutura do SEISI, da FenaSucro, Agrocana, Fenabio. Nós estamos lá à disposição o tempo todo. Muito obrigado. Bom, os nossos podcasts da CPL Bioenergia 6BR você encontra aqui, mas também tem nas nossas redes sociais, @6BR no Instagram e no LinkedIn, e no Facebook, facebook.com/6BR. Até o próximo programa. Até lá! O SP Produz é uma iniciativa do governo de São Paulo que vai transformar o desenvolvimento econômico regional. Uma cadeia produtiva local, CPL, é uma rede de agentes de um mesmo setor, unidos para cooperar e crescer juntos. Sob uma governança comum, colaboram entre si com entidades públicas e privadas, contribuindo para o desenvolvimento econômico local da sua região. O Programa Estadual de Desenvolvimento das Cadeias Produtivas Locais, SP Produz, estimula e fortalece as CPLs, promovendo a descentralização do desenvolvimento produtivo e a redução das desigualdades regionais. As CPLs reconhecidas recebem apoio técnico para aprimorar e fortalecer suas atividades e, dependendo do grau de maturidade, podem participar de editais de fomento para obter recursos para seus projetos de desenvolvimento. À medida que a CPL avança de nível, ela ganha acesso a novos benefícios. Os níveis de maturidade da CPL são: aglomerado produtivo, CPL em desenvolvimento, CPL consolidada e CPL madura. Formar uma CPL traz inúmeros benefícios: acesso a novos mercados, redução de custos, aumento da eficiência operacional e oportunidades de inovação. Pertencer a uma comunidade empresarial forte contribui para o crescimento dos negócios e da economia regional. A participação no SP Produz é simples e acessível. Basta seguir as etapas do edital de reconhecimento, que ocorrem de forma totalmente virtual por meio da plataforma SP Produz. Faça parte do programa. Vamos juntos fortalecer nossas cadeias produtivas e construir um futuro mais próspero para todos. Saiba mais em www.spproduz.sp.gov.br.